Olá, eu sou a Amanda do Organizer Genius e hoje eu queria te trazer um detalhe super interessante do Notion, que pode te ajudar no dia a dia da empresa. Você tem uma base de dados no Notion cheia de informações, tarefas, clientes, projetos, e toda vez que você precisa encontrar alguma coisa, você fica rolando na tela até achar. Ou pior, você abre a base e vê tudo misturado. Tarefas concluídas junto com tarefas em aberto, clientes ativos junto com o que já encerraram, e projetos que são urgentes misturados dentro de outros milhares. E pode ter certeza que o problema não é a quantidade de informação. É porque você ainda não começou a utilizar esses dois recursos que o Notion oferece para a base de dados, que são filtros e agrupamentos. E hoje eu vou te mostrar como utilizar essas ferramentas de filtros e agrupamentos para facilitar o teu dia a dia na empresa utilizando o SOD, o Sistema de Organização Digital. O SOD é organizado nesse formato de menu e te possibilita visualizar desde clientes até as metas da sua empresa. E ele tem uma área super interessante, que é de tarefas, que a gente vai utilizar aqui hoje, para eu te mostrar como funciona esses recursos. Esse recurso é aquele que parece técnico demais, mas ele é bem simples. E uma vez que você aprende, você não consegue mais trabalhar sem ele. E por que utilizar filtros e agrupamentos é tão importante? O Notion te deixa colocar muita coisa dentro de uma base de dados, assim como a gente consegue ver aqui nessa área de tarefas. Nós temos várias informações, uma base de dados rica em visualizações, porém, dependendo da forma que você faça ao utilizar o Notion, às vezes as informações passam a ficar bagunçadas. E aqui eu vou te mostrar como o nosso sistema de organização pode facilitar na criação desses filtros e agrupamentos. Mas antes de te mostrar, eu queria explicar por que isso fez a diferença. Aqui eu trouxe uma base de dados que não tem organização, que não tem visualizações, não tem filtros ou agrupamentos. Uma base de dados que seria para guardar informações de reuniões, mas ele está em formato de lista, não tem nenhum tipo de filtro, não tem nenhum tipo de visualização diferente, e as informações ficam assim, à mercê de você ter que descobrir o que tem ali dentro se aplicando. Quando você cria uma base de dados e você entende que precisa organizar essa visualização, é importante que você entenda qual o intuito da criação dessa visualização. Aqui eu estou com uma base de dados, como eu falei, de reuniões criada em formato de lista. Mas aqui eu só tenho essas informações, essas duas páginas. E não sei como organizar essas informações. A partir do recurso de filtro que fica aqui, nesse ícone aqui, de fato, parece o filtro. Ele tem 3 tracinhos. E eu clico aqui, posso verificar as propriedades que já existem dentro dessa base de dados e vou filtrar ele de acordo com a propriedade que eu vou ter dentro dessa base. Assim como o agrupamento, que está aqui nessa opção de configurações. Então, quando eu precisar criar um agrupamento, eu vou vir aqui e clicar nessa opção de grupo. Eu também posso fazer o agrupamento de acordo com as propriedades existentes nessa base de dados. Mas eu vou te mostrar dentro do SOD como fazer isso. Então pensa assim, a base de dados é o arquivo completo. O filtro e o agrupamento são como uma lente que você coloca em cima das informações em que você pode organizar de acordo com a propriedade específica, de acordo com o intuito específico. Aqui no SOD nós temos a área de tarefas. E dentro dessa área de tarefas, nós temos as visualizações em projetos, já separados por visualizações de ativos, finalizados, timeline. E onde é que entram os filtros aqui neste caso? Aqui, como a gente pode perceber, na base de dados de projetos, ele está tanto distribuído com essas visualizações, com visualizações específicas, como por exemplo, a lista completa, como uma lista só de ativos. E como eu fiz isso? Nessa opção de visualização de ativos que eu criei, é como se fosse um espelho da base de dados. Porém, eu organizei somente com o filtro, somente filtrando a propriedade de fase do projeto em progresso. Então, eu posso escolher aqui, por exemplo, se eu quisesse criar uma
filtragem daqueles que estão ainda por fazer, eu poderia selecionar essa opção aqui, em progresso, e marcar por fazer. E aí, a partir daqui, aparecer somente os que não estão iniciados. Eu vou criar uma nova visualização em tabela para a gente entender mais ou menos como funcionaria isso. Aqui nós temos todas as páginas criadas dentro dessa base de dados. Temos os nomes das páginas, por exemplo, Projeto 1, Help Clinic, tem um projeto Social Media, um deles está finalizado, o outro não está nem iniciado, e um está em fase de download. Mas para essa visualização, eu quero que ele separe somente aqueles que ainda não estão iniciados. Para ficar mais fácil, eu vou mudar aqui esse nome. Posso mudar o ícone também para ficar mais fácil. E aqui eu posso adicionar o filtro com base na propriedade de fase de projeto. Então aqui eu vou selecionar somente a opção da fase de projeto a fazer, não iniciado. E aqui ele vai automaticamente organizar esses projetos que estão como não iniciado. Então aqui eu teria, por exemplo, uma lista de todos, uma lista de não iniciados, uma de ativos e uma de finalizados. E como funcionaria o agrupamento? O agrupamento é aquilo que pega toda a base de dados e separa de acordo com alguma propriedade específica. Então aqui eu teria, por exemplo, 4 separações. Eu teria, por exemplo, 4 agrupamentos. O de não iniciados, amor de entregue ou finalizado. Aqui ele também mostra a contagem das páginas que tem em cada uma dessas etapas. E quando eu abro aqui, vai ter a apresentação de cada uma dessas páginas. E como eu faço isso? Nessa opção aqui, nas configurações, eu posso separar o grupo. Nesse em específico, foi separado por fase do projeto. Mas eu também posso separar de acordo com o produto ou serviço. Aqui ele passou a ser agrupado em 3 colunas. Os que estão sem produto ou serviço, então eu poderia adicionar aquilo e ele passaria a fazer parte desse agrupamento. Os que estão no serviço de gestão de redes sociais e os que estão no serviço de gestão de tráfego pago. Isso vai de acordo com a sua necessidade, com a forma que você quer visualizar o seu workspace. Aqui eu vou voltar para a fase do projeto e vou te ensinar como fazer isso em outra visualização. Já aqui nessa área de tarefas, foram separadas as tarefas de acordo com o responsável. Então aqui, sem responsável, estão essas páginas. O responsável específico ficou essas páginas aqui. E se esse agrupamento não tivesse conectado, e se esse agrupamento não tivesse ligado, a gente veria somente uma lista sem especificação, apenas com as propriedades aparecendo dessa base de dados. Então a gente percebe como esse tipo de recurso ajuda muito na organização, na visualização, na distribuição de informações dentro do Notion da sua empresa. Agora eu vou te mostrar como fazer isso dentro de uma área de projetos, por exemplo. Temos aqui a página de projetos específica do SOD, que ele contempla tanto templates de tarefas iniciais, como as tarefas específicas, reuniões, NPS, pagamentos. Tudo isso disponível para você ao adquirir o template. Então, dentro do SOD, quando você tiver uma tarefa específica para algum projeto, como por exemplo, aqui na área do projeto Beauty Care, toda vez que eu adicionar uma tarefa lá naquela área anterior, ou até mesmo aqui dentro da área do projeto, eu tenho a opção de adicionar informações da propriedade. Ele automaticamente adicionou aqui o projeto 1, Beauty Care. Então, a filtragem dessa área vai mostrar todas as tarefas que são referentes a esse projeto. É só clicar aqui nesse ícone para você verificar como ele está filtrado. E aqui, para a gente entender melhor sobre os filtros, eu vou criar uma nova visualização que não está especificada aqui. A gente tem visualização de tarefas em andamento, concluídas, que também está filtrada aqui de acordo com o status de concluído. Mas vamos supor que eu quero criar uma lista de tarefas que fiquem filtradas só para esse projeto e só para aquelas
e só para aquelas tarefas que ainda nem mesmo iniciaram. Aqui, quando eu criei a nova base de dados, ele refletiu todas as informações, todas as páginas que eu tenho dessa base de dados de tarefas, sem nenhum tipo de filtragem, mas aqui eu posso vir em projeto, filtrar para esse projeto específico. E aí já vai aparecer esse projeto. Assim como eu também posso filtrar por status, não iniciado, por exemplo. Mas entender melhor como funcionam os filtros, eles respondem temporariamente as entradas que não correspondem ao critério que você definiu. Então, aqui nessa visualização, eu não quero que apareça nenhum tipo de tarefa concluída. Como eu defini que essa informação que eu quero ver são tarefas a fazer que não estão iniciadas, então tarefas que forem concluídas não vão aparecer nessa visualização. E você pode filtrar qualquer propriedade, pode ser cliente, pode ser data limite, início, departamento, descrição de tarefa, vai de acordo com aquilo que você definiu na sua base de dados. Pode filtrar também por prioridade, promessa, responsável. Se tivesse aqui alguma opção também de tags, você também poderia filtrar de acordo com as tags. Se eu quisesse criar um filtro em que eu adicionasse somente tarefas com o responsável, sendo eu, por exemplo, dessa informação aqui a gente não tem, né? Ainda nenhum tipo de tarefa comigo sendo responsável, mas se eu adicionasse, por exemplo, iria aparecer aqui nessa outra visualização também. Na área de reuniões, por exemplo, passando agora um pouquinho aqui para a área de reuniões, eu criei 3 páginas para a gente conseguir verificar como trabalhar os filtros para a base de dados de reunião, por exemplo. Vamos supor que eu tenho uma reunião de alinhamento, outra de kickoff, 2 de alinhamento. Uma delas sendo eu, participante, as outras 2 sem eu ser participante, e 2 delas foram realizadas, que foram as reuniões de alinhamento. Então aqui, nessa outra visualização de realizadas, eu preciso que apareçam somente essas páginas 1 e 3. Então eu vou vir aqui no filter, e cada propriedade de realizado, e as que estiverem marcadas vão ser as informações que eu vou precisar encontrar quando eu clicar nessa visualização de reuniões realizadas. Então aqui eu tenho a lista completa, eu consigo verificar todas as reuniões referentes a esse projeto, mas na visualização de realizadas eu só vejo 2, que foram as reuniões de alinhamento fictícias que eu marquei realizada. Esse detalhe muitas pessoas ignoram, que é de criar visualizações separadas. Mas você ter visualizações separadas significa que você não precisa ficar reconfigurando toda vez. E aí a visualização fica pronta para você abrir toda manhã e analisar quais reuniões você já realizou, ou até reuniões que estão pendentes. Por exemplo. Eu criei uma visualização e eu posso fazer nesse projeto, a gente está no projeto que eu quero, e eu vou marcar aqui, só trocar o nome, eu vou filtrar aqui as que não foram marcadas. Então agora eu tenho uma visualização tanto de reuniões que não foram realizadas, como também as que foram realizadas. E aí você agora tem 3 visualizações para fazer o acompanhamento na sua empresa. Agora, voltando aqui para a área de tarefas externa, eu vou te mostrar como fazer o agrupamento e organizar a sua base de dados por contexto. O agrupamento ele vem para organizar o que sobrou em blocos visuais com uma certa lógica. E eu posso criar uma outra visualização e nessa base de dados aqui nós temos a visualização agrupada por responsável, mas aqui agora eu quero criar uma outra visualização agrupada por projeto. Vou mudar o nome, mudar o ícone também para facilitar a visualização. E nessa opção de configurações, eu tenho a opção de grupo. E eu vou separar aqui por projeto. Então agora eu tenho uma separação agrupada pelo projeto, pelo cliente, né? E eu consigo contar com mais facilidade de acordo com a minha intenção dessa visualização. Ela acaba se tornando um critério
de agrupamento. No caso aqui, o projeto seria o critério de agrupamento. Mas da mesma forma, eu poderia, por exemplo, agrupar por status, para que eu conseguisse ver, por exemplo, os que não foram iniciados, os que estão pendentes de informação e os que estão concluídos. Porém, como eu tenho já o Kanban, que é outro tipo de visualização, eu preferi deixar isso aqui como projeto. É interessante que a gente tenha até mesmo um planejamento de visualização que faça sentido. E um detalhe muito importante é que o agrupamento também funciona com os filtros. Eu posso filtrar aqui para visualizar somente um agrupamento por projeto e mostrar somente os que estão concluídos. Aqui nesse caso teria somente o projeto on social media. Ou então mostrar aqueles que também não foram iniciados. E aqui já muda um pouquinho as informações. Então eu consigo ver tanto que não foram iniciados, que pelas páginas específicas aparecem várias, mas eu também consigo visualizar os que já foram concluídos. Tudo isso junto e de acordo com a intenção daquilo que você quer fazer. Um erro muito comum é que a maioria das pessoas cria uma base de dados e usa ela em uma visualização só, de forma bem padrão, sem filtro, sem agrupamento, e mostrando tudo ao mesmo tempo. Mas as múltiplas visualizações, como é nesse caso que eu apresentei dentro do SOD, torna essa funcionalidade uma lente diferente sobre os mesmos dados adicionando dentro do Workspace. Não adianta também você ter uma base de tarefas se você precisa rolar tudo isso para achar o que está urgente. A estrutura como essa aqui te mostra o que você guarda e filtros e agrupamentos te dizem o que você precisa olhar. Como esse que foi construído aqui. E se você sabe desse vídeo com vontade de agora configurar uma visualização nova na sua base de dados, começa a fazer isso ainda hoje. Começa com uma coisa só, uma visualização de tarefas, por exemplo, filtrada por a opção de hoje. Já vai fazer uma grande diferença no dia a dia da sua empresa. E se esse vídeo foi útil, deixe seu like, compartilha com alguém que usa Notion e pode não ter descoberto ainda essa funcionalidade. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve porque toda semana a gente traz algo novo do Notion por aqui. Te vejo no próximo vídeo.